O bairro que a gente conhece agora é um dos pontos turísticos mais famosos de São Paulo. Primeiro vieram para cá os portugueses e os italianos, mas foi com a chegada dos japoneses que o bairro ganhou essa cara oriental. Hoje convivem aqui, além dos japoneses, os chineses e os coreanos, que fazem da Liberdade esse lugar cheio de tradições e curiosidades. O nosso destino hoje é esse pedacinho oriental, no meio do Brasil. Aprendi meu trabalho e agora estou fazendo eu mesma, própria eu mesma meu serviço. Mas eu aposto que você aprendeu com o japonês. Aprendi com o japonês. Como é que foi isso? Comecei a trabalhar, aprendi o trabalho todo, depois eles se foram embora e eu falei, eu vou fazer, pode continuar, e estou aqui. Foi no Chile que você aprendeu? Aqui. Aqui no Brasil? Uhum. Você trabalhava na Liberdade? Uhum. E aprendi aqui em Brasil, agora estou aqui na própria Praça da Liberdade, expondo todo o meu trabalho. E como é o seu convívio com os orientais? Tem muita diferença? Lindo, maravilhoso. Mira, quando chegam na minha banca falam, pero como? Você não é japonesa? E você? Eu falei, não sou japonesa, mas sou japonesa chilena e eu que faço meu trabalho todo. Tudo. Tenho encomendas de japonês, de moto, muito. E aqui na praça fico sábado e domingo. Y procuran a la Teresa chilena, ¿entiendes? Los diseños, yo tengo una tela donde yo ya escribo el letra amor, el bambú longa vida, boa sorte, paz. ¿Entiendes? Esse aqui é paz. Ese es paz. Después tienes aquí, Hai, amor, y el dragón que significa energía y paz. Uma das curiosidades aqui da Feira da Liberdade é o artesanato em bambu, e o responsável por isso é o Noboru Sato. O Noboru, como é que se faz o artesanato em bambu? Esse bambu, ele é do Oriente mesmo? É de origem oriental. Na época da imigração eles trouxeram a muda. Eu não sei se o pessoal já ouviu falar, acho que já ouviu comentário muito sobre que os japoneses comem muito broto de bambu. Mas com esse bambu a gente faz também um utensílio doméstico, não só como um utensílio doméstico. O uso de casa também, em diversas funções, como assim, para montagem de casa também. Casa só de bambu? Usam para fazer as fachadas, principalmente, o divisório. E você é oriental? Não, eu sou filho de descendente japonês, sou da segunda geração. Então já nasceu no Brasil? Sim, sou brasileiro. Mas tem alguma coisa que você ainda estranha no Brasil? Não acho nada estranho, já sou bem brasileiro mesmo. Eu acho mais estranho o japonês. O seu pai teve dificuldade em se adaptar ao Brasil? Teve. Meu pai teve muita dificuldade, principalmente na língua. Na linguagem, né? Tinha mais alguma coisa que ele reclamava do costume dos brasileiros, que você se lembra? Que eu que saiba, acho que foi mais a comida também. A comida era completamente diferente, que apesar hoje tem muita comida já bem originária oriental, né? E como antigamente não tinha, na época da imigração. Agora voltando no tempo, mais precisamente em 1953, um jornalista chamado Yoshikazu Tanaka, que é irmão do seu Tanaka, que está aqui comigo, hoje com 95 anos, ajudou a fundar um empreendimento, que eu fiquei sabendo que dava até fila no quarteirão, lá na Liberdade. O empreendimento? Cine Niterói.
A Zelinda, que é filha do seu Tanaka, presenciou muito desse cinema lá na Liberdade e deve ter lembranças para contar, né, Zelinda? Eu lembro de toda a nossa infância, que foi no norte do Paraná, todo o trabalho do papai e também do outro irmão. Ele tinha uma serraria e o papai tinha um atacado de cereais e também beneficiava arroz e várias coisas no norte do Paraná. Tudo isso tinha aquela missão, a meta de construir o cinema. Porque além de cinema, né, que acho que tinha 1.500 lugares, eu ainda era pequena, mas eu lembro. E eu lembro que até então os cinemas eram todos em cadeiras de madeira e lá já era estofado, foi o primeiro cinema carpetado. E então passou a ser um point social. E era sempre aquela lembrança de retorno ao Japão, porque todos vieram imigrantes, numa situação bastante precária. E em 53, todos os imigrantes já estavam numa situação um pouco melhor. Tinha muitos filmes de samurais, e aí aqueles samurais eram os heróis. E como que esse cinema influenciou na vida, no cotidiano dos japoneses que viviam ali na Liberdade? Então, eu acredito que foi o primeiro empreendimento até social. O japonês tinha muita dificuldade na comunicação, tinha vergonha de falar, porque meu pai não estudou nem no Japão, nem aqui. Então falava tudo errado. Aí de repente vai num lugar em que a recepcionista japonesa fala em japonês, tem o olhinho rasgado, se identifica. Sabe, o lanterninha japonês, a bombonière japonesa, passando o filme japonês, encontrando um monte de japoneses, aí sobe, assiste o filme. Vai para o segundo andar em que veio o chefe de cozinha japonês, trazendo as comidas japonesas, sabe? Era um restaurante bem grande. Aí o segundo e terceiro andar era hotel, servido por camareiras japonesas. E um quinto andar para festas, que eram os casamentos. E até se conheciam lá, né, porque era um centro de paquera, e acabavam casando. Meus irmãos todos fizeram os casamentos nesse salão de festas. Zelinda, e qual que é a sua lembrança no Cine Niterói? Então, na mudança dos filmes, então o papai chegava em casa e dizia assim, vamos ao cinema. Aí todo mundo, ele dava 10 minutos, então nós íamos trocando no carro. E lá, muitas vezes, era filme proibido. Então, eu lembro de assistir muito na cabine, porque, mesmo sendo da família, não podia, tinha fiscalização, né? E aí, me lembro, aquele filme Cinema Paradiso... Tcharam! Troquei de roupa por um motivo muito especial. Eu fui convidado para tomar um chá. Mas não é um chá qualquer não, viu? Trata-se de um ritual muito importante no Japão, que foi levado pelos chineses lá pelo século 8, 9. Você já ouviu falar? A cerimônia do chá. Vamos conferir? Na frente, seu frente. Retira aquela papel. Assim, dobrado mesmo. Dobrado. Dobrado mesmo. Já está dobrado. Dobrado. E pega um desse e um desse. Ok. Qualquer um. Depois assim, passa para assim. Aí você pode comer.
é a expressão máxima da cultura japonesa, essa arte, né? Então o próprio cerimonial busca, através da expressão corporal e dos gestos, né, transmitir e ao mesmo tempo proporcionar ao anfitrião e aos convidados, participantes, né, de se entreterem apreciando o belo. Durante a cerimônia eu até percebi existe um respeito ao objeto, não é? ao alimento. Como é que funciona isso? Bom, assim, dizendo assim em linhas gerais, a gente poderia dizer que na verdade, tanto o espaço de chá, que chama chashitsu, é um espaço apropriado, projetado somente para esta cerimônia, para este cerimonial. Então, aqui existe um conhecimento de arquitetura, né? A arte da cerâmica, a arte do arranjo floral, a arte da caligrafia, tudo está incluído, embutido nesta arte. Como que é? Como é, professora? Chashitsu. Chatsu. Shitsu. Chatsu. Isso, é um pouco difícil. Eu pude experimentar um pouco desse ritual, quer dizer, tem uma série de comandos que você deve obedecer, ou uma série de direções que você deve obedecer durante a cerimônia. Quais são elas e o que comportamento você não pode ter nessa cerimônia? Bom, naturalmente existe uma regra. Todos os nossos gestos são estudados, têm um significado próprio. Mas no caso, assim, que nem você que estava participando hoje do nosso cerimonial, como um convidado, não existe aquela obrigatoriedade de seguir à risca todas as regras. Nós preferimos que o convidado aprecie e tome o seu chá, né, da maneira mais simples e à vontade. Esse é o nosso intuito. Eu tive que ficar à vontade mesmo, porque durante os 20 minutos em que a gente permanece sobre os joelhos, sentado, mas olha, professora, uma hora começou a doer a minha perna, não consegui aguentar. Quanto tempo você pratica a cerimônia do chá? Acho que uns 16 anos mesmo, 16 anos. No começo você não sentia a perna? Nossa, era terrível, a gente sentia assim, adormecer tudo, né? Acho que hoje você deve ter experimentado essa situação. Não pode sentar de outro jeito, não, né? Porque tá doendo um pouco a perna. Aí você coloca na frente dela. Assim, à frente. Qual chá que é servido durante a cerimônia? É um chá em forma de pó que chama matcha. Ele é chá verde, é folha de chá verde, desidratada, e depois ela é tornada em pó, né, para ser utilizado. Você estava falando sobre detalhes aqui da arquitetura e do que é o belo para a cultura japonesa. Exatamente, porque a cultura japonesa, ela se relaciona intimamente com a natureza, da sua forma mais bruta, a gente não vou falar a sua forma mais natural. Então, vocês podem reparar nesse ambiente projetada para a cerimônia do chá, que as janelas são colocadas de forma assimétrica, né? As pedras, né, daqui do Rodi, chama Rodi, né? Esse local aqui onde adentra para o espaço do chá. São pedras assim que não foram polidas na sua forma mais bruta, né? Ela é colocada numa disposição que também foi estudada. E dentro disso, quer dizer, dentro da assimetria e da imperfeição, nós procuramos descobrir o belo. O programa de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para mandar para a gente, por favor, lá no e-mail tvuniabc@uniabc.br, e a gente se vê no próximo programa.